Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai começar aqui mais uma videoaula de física. O assunto da aula é potência elétrica, tá certo? A potência elétrica é uma grandeza que ela está presente no nosso cotidiano. Todo aparelho elétrico ele tem uma potência elétrica envolvida. Essa potência elétrica ela está diretamente envolvida no cálculo da conta de luz, que é um dos objetivos da nossa aula. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potência elétrica, ok? Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar a respeito da potência elétrica, da potência em geral, é a definição de potência. O que é uma potência? A potência ela é definida da seguinte forma: ela é o trabalho que uma máquina é capaz de realizar por unidade de tempo, tá certo? Quando eu falo de trabalho, eu estou falando de energia. Então, a potência ela é trabalho por tempo. O trabalho, como ele está relacionado à energia, no Sistema Internacional de Unidades, ele vai ser medido em joule. E esse tempo ele vai ser medido em segundo. Então, isso define para a gente qual é a unidade de potência. A potência ela vai ser joule dividido por segundo. Joule por segundo a gente dá o nome de watt. Então, guarda isso. A unidade de potência é o watt e é representado pela letra W. Bom, galera, nós temos aqui dois múltiplos importantes do watt. O primeiro deles é o quilowatt, que vai aparecer muito daqui para frente, principalmente nos problemas de conta de luz. O quilowatt ele é representado por kW. 1 quilowatt é igual a 1000 watts. E aqui eu tenho uma relação de conversão entre quilowatt e watt, que também vai ser muito útil para você nos problemas. Para você passar de quilowatt para watt, basta que você multiplique o número por 1000. E se você quiser passar de watt para quilowatt, você vai dividir por 1000. Aqui ao lado eu tenho o megawatt, que não é tão utilizado, mas aparece em alguns textos científicos, reportagem de jornal, revista, enfim. O megawatt ele é representado por MW. 1 megawatt é igual a 1 milhão de watts. Dito isso, galera, a gente pode entrar então no estudo da potência elétrica. No estudo da eletricidade, essa potência ela pode ser entendida como a capacidade que os aparelhos elétricos possuem de transformar energia por unidade de tempo. Quando eu digo transformar energia, gente, eu estou querendo dizer transformar energia elétrica em energia luminosa, por exemplo, em energia térmica, em energia mecânica e assim por diante. Tá certo? Então, a potência elétrica, você pode entender ela como a capacidade que uma máquina possui de transformar energia por unidade de tempo. Dito isso, gente, todo aparelho elétrico ele possui uma potência elétrica. Todo aparelho elétrico que você tem na sua casa, ele tem uma potência elétrica. Por exemplo, eu separei aqui para você um exemplo de um secador de cabelo, tá certo? Um secador de cabelo da Philco. E nós temos aqui logo na frente da capa a seguinte informação, que é o que interessa para a gente. Repara que nós temos aqui a potência elétrica desse secador. Ele possui 2000 watts de potência, tá certo? E um pouco mais ao lado nós temos uma outra informação importante, que é a tensão a que esse aparelho deve ser ligada para que ele funcione corretamente, que é 127 volts, tá certo? Eu tenho aqui um outro aparelho, que é um aparelho que está presente no nosso cotidiano, né? É um ferro de passar roupa, tá certo? E se a gente olhar aqui atrás dele, nós temos um selo, que você pode perceber, e nesse selo nós temos algumas informações. Eu vou tentar aproximar para você, tá? Nós temos aqui a voltagem dele. Esse ferro, então, ele deve ser ligado em 127 volts para que ele funcione corretamente. E logo abaixo nós temos aqui a potência dele. Esse ferro possui uma potência de 1000 watts. Esse aqui é um selo que tem atrás ou do lado de toda e qualquer máquina. Toda máquina tem um selo informativo, onde você tem informação sobre a voltagem, sobre a potência, corrente e por aí vai.
Muito bem, gente. Então, agora que a gente já sabe que nós temos aparelhos elétricos dentro da nossa casa, que fazem parte do nosso cotidiano, que possuem uma potência elétrica, né? Agora que a gente já entendeu o que é a potência elétrica, é importante a gente saber calcular essa potência, que é o que os problemas vão pedir para a gente. Bom, para você calcular a potência elétrica, existem três equações a saber. A primeira, ela diz que a potência do aparelho é igual ao produto entre a tensão elétrica U e a corrente I. A segunda equação ela diz o seguinte, que a potência ela vai ser igual ao produto da resistência do aparelho vezes o quadrado da corrente que passa por ele. E a terceira equação para calcular a potência é essa daqui. A potência é igual ao quadrado da tensão elétrica dividido pela resistência do aparelho. Como é que você vai saber qual das três você vai usar? É simples, amigos. Muito simples. Você vai ler o problema, você vai colher os dados do problema e você vai ver em qual dessas três equações você consegue encaixar os dados que o problema te forneceu. E aí você vai saber qual é a equação que você vai usar, ok? Bom, galera, tudo isso para a gente chegar no objetivo da aula, que é o cálculo de conta de luz. Eu coloquei cálculo de conta de luz porque fica popular, né? Na verdade, é o cálculo de energia elétrica. Isso é muito fácil. Para a gente realizar o cálculo de conta de luz, eu vou pegar aquela equação que a gente conheceu lá no início da aula, a equação da potência. A potência é igual ao trabalho sobre o tempo. Se eu pegar essa equação, amigos, e multiplicar cruzado, eu vou ter essa relação aqui ao lado. O trabalho é igual a potência vezes o tempo. Se eu pegar esta equação e escrever ela de uma forma mais matemática, eu vou ter o quadro abaixo. O trabalho, ou a energia, é igual a potência vezes o tempo. Gente, energia é igual a potência vezes o tempo é a equação que é utilizada para calcular o consumo de energia elétrica das máquinas que você tem, por exemplo, dentro da sua casa. Todo mês você recebe uma fatura da Light te cobrando um valor em reais por uma determinada quantidade de consumo de energia elétrica que os aparelhos da sua casa realizam. É esta equação aqui que é usada para calcular esse consumo. E é o que a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Bom, esse ΔT aqui, gente, ele é o tempo que a máquina fica ligada. Então, ele vai indicar para você o tempo de funcionamento do aparelho. Importante, ele tem que ser medido em horas. Se não tiver em hora, você tem que converter. Essa potência aqui é a potência que eu acabei de mostrar para você nos aparelhos elétricos. Essa potência ela tem que estar em quilowatts. Se ela não estiver, você tem que converter, usando aquela equação que eu te expliquei anteriormente. Então, se você está multiplicando quilowatt por hora, a unidade de energia consumida vai ser quilowatt-hora. Esse quilowatt-hora aqui é uma unidade que aparece na tua conta de luz. Se você verificar lá, a Light está te cobrando um valor na fatura por um determinado número de quilowatts-hora que foi utilizado, tá certo? Então, quilowatt-hora é a unidade de medida de consumo de energia elétrica. A gente vai fazer agora dois exemplos relacionados à matéria do dia. O primeiro é esse exemplo aqui, galera. Eu tenho um chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico tem na casa de todo mundo, então está dentro da nossa realidade. Eu tenho um chuveiro elétrico de potência 4.000 watts, ligado 30 minutos por dia. Considerando o preço do quilowatt-hora igual a 50 centavos, calcule o custo da conta de luz mensal para se manter esse chuveiro. Então, o problema é o seguinte, eu tenho um chuveiro elétrico de potência 4.000 watts, que fica ligado 30 minutos por dia, e eu quero saber quanto eu vou pagar por mês para poder manter esse chuveiro, sabendo que o preço do quilowatt-hora custa 50 centavos. Muito bem. Eu já deixei mais ou menos adiantado aqui para o vídeo não ficar muito longo. O primeiro passo, então, galera, é você converter a potência de watt para quilowatt. Então, repara que eu tenho 4.000 watts. Se eu quiser passar watt para quilowatt, eu tenho que dividir por 1.000. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou dividir ele por 1.000.
4.000 dividido por 1.000 vai me dar uma potência de 4 kW, ou 4 kW. O segundo passo, galera, é você converter o tempo de minutos para horas. Para passar de minuto para hora, caso você não se lembre, basta você dividir por 60. Então, se eu pegar 30 minutos e dividir por 60, eu vou ter o tempo de funcionamento dessa máquina em horas. 30 dividido por 60 é igual a 0,5 horas, ok? Feito isso, eu vou para o terceiro passo, que é pegar esses dados e substituir dentro da equação. A equação me diz que o consumo de energia elétrica é a potência vezes o tempo. A potência eu acabei de calcular, é 4. Calcular não, foi me fornecido, eu só converti, é 4, vezes o tempo de funcionamento da máquina, que é meia hora, 0,5 horas. 4 vezes 0,5 vai ser igual a 2. 2 o quê? kWh, quilowatt-hora, tá certo? Importante, gente, esse daqui é o consumo do chuveiro por dia. Então, deixa indicado aqui para você não esquecer, por dia. Só que o problema está me perguntando por mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o consumo por dia e vou multiplicar por 30 para eu saber por mês. Então, esse consumo mensal, M, vai ser igual a 2 vezes 30. 2 vezes 30 é igual a 60 kWh por mês, tá certo? Agora que eu tenho consumo por mês, o que eu vou fazer? Eu quero saber quanto eu vou pagar por esse consumo. Aí é simples, basta eu pegar o consumo de energia mensal e multiplicar pelo aquele preço de quilowatt-hora, que era 50 centavos, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer. Eu vou pegar aqui o consumo mensal, que no meu caso é 60, e multiplicar pelo preço do quilowatt-hora, que é 50 centavos. Isso daqui vai me dar um custo mensal de R$30 por mês. Tá certo, galera? Então tá aí, a gente realizou o cálculo de conta de luz de um chuveiro funcionando 30 minutos por dia. O segundo exemplo é o seguinte, galera. Em um chuveiro elétrico, a tensão elétrica em seus terminais vale 220 volts. E a corrente que o atravessa tem intensidade de 10 amperes. Qual é a potência elétrica consumida pelo chuveiro? Então, eu tenho um chuveiro elétrico ligado em 220 volts, passa por ele uma corrente de 10 amperes e é me perguntado qual é a potência do aparelho. Bom, gente, lembrando então que a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte. Você tem 3 equações para calcular a potência elétrica. Qual das 3 você vai utilizar? E aí é simples. Se você isolar os dados, você vai ver que foi fornecida uma voltagem de 220 volts, uma corrente de 10 amperes e é perguntado qual é o valor da potência. Galera, em qual das 3 equações você consegue encaixar os seus dados? Repara, não pode ser na terceira, porque na terceira aparece a resistência, eu não tenho a resistência. Não pode ser na segunda, porque na segunda também aparece a resistência, eu não tenho a resistência. Mas a primeira, olha lá, ó, eu tenho a tensão elétrica, que é 220, e eu tenho a corrente, que é 10 amperes. Então, gente, só pode ser a primeira equação. P é igual a U vezes I. Então, vou pegar os dados que o problema me deu, vou substituir aqui dentro, tá certo? E vou achar uma potência para esse chuveiro de 2.200 watts. Então tá aí, galera, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi necessário, tá certo? Então a gente aprendeu hoje, reviu o que a gente teve a oportunidade de ver o que é a potência, relembrar, aprendemos a potência elétrica, as equações para poder calcular a potência elétrica e o cálculo de conta de luz, tá certo? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Forte abraço, galera.